Há momentos na vida em que nossa alma clama por algo que o mundo não pode oferecer. Entre tantas vozes, tantas demandas, tantos pensamentos que disputam espaço dentro de nós, existe uma necessidade profunda que muitas vezes ignoramos. A necessidade do silêncio que cura, que acalma e que nos reconecta ao Pai. É nesse espaço interior, onde a pressa perde força e o coração finalmente respira, que começamos a perceber a presença amorosa de Deus. Antes mesmo de dizermos qualquer palavra, Ele já está ali, esperando, acolhendo, olhando para nós com ternura. O silêncio diante de Deus não é vazio. Ele é cheio de significado, cheio de paz, cheio de respostas que não ouviríamos em meio ao barulho do dia. Jesus sabia disso. Ele se afastava das multidões porque entendia que a verdadeira força nasce na quietude, onde nenhuma distração interfere na voz suave do Pai. E hoje, antes de entrarmos nesta oração, eu te convido a algo especial: desacelerar por dentro. Não importa o caos do dia, as preocupações, os pensamentos que tentam te puxar de um lado para outro. Agora é o momento de deixar tudo aos pés do Senhor. Respire fundo, silencie a mente, abra o coração, porque é nesse ambiente de descanso interior que Deus começa a alinhar o que está fora do lugar, trazer luz ao que estava confuso e renovar aquilo que parecia cansado. Este é o início de um encontro profundo. Um encontro que vai transformar o resto do seu dia. Se você sente esse convite de Deus ao seu coração, escreva nos comentários: eu recebo a paz do Senhor. Agora que o seu coração começou a se aquietar, permita que esta paz continue se aprofundando. Há algo poderoso que acontece quando escolhemos parar. Não por obrigação, mas por amor. O mundo tenta nos convencer de que precisamos estar sempre fazendo, produzindo, conversando, mas Deus nos chama para simplesmente estar. É nesse lugar de rendição tranquila que percebemos algo maravilhoso. Não precisamos impressionar Deus. Não precisamos ter as palavras certas, nem chegar diante dele como supercrentes. Ele não espera performance, espera presença. Quando você entra nesse ambiente de quietude com Deus, você descobre que Ele te recebe exatamente como você está. Cansado ou animado, confuso ou claro, ferido ou em paz. Nada muda o modo como Ele te olha. Nada diminui o quanto Ele te deseja perto. E talvez seja por isso que esses momentos são tão especiais. Eles revelam nossa verdadeira identidade. Antes de sermos trabalhadores, pais, mães, amigos, estudantes, somos filhos e filhos amados. Aqui, na calma da presença de Deus, suas máscaras caem. Seu coração se torna leve, sua mente se torna clara. E o Espírito Santo começa a ministrar verdades que você só escuta quando desacelera por dentro. Deus está te chamando não para um ritual, mas para um relacionamento vivo. Não para mais uma oração apressada, mas para um encontro profundo. Você está no lugar certo. Este é o momento certo. E Deus está falando com você agora. Se estas palavras tocaram seu coração, comente: Senhor, eu estou aqui. Eu estou. Quando o barulho do mundo finalmente se cala, é aí que começa o verdadeiro diálogo com Deus. Às vezes, pensamos que Ele fala apenas através de sinais grandiosos, mas a verdade é que as maiores revelações são sopradas na suavidade. A Bíblia nos lembra disso quando diz que Deus não estava no terremoto, nem no fogo, nem no vento forte, mas em um sussurro suave. É nesse sussurro que Ele cura, direciona, renova e restaura. E talvez você já tenha percebido isso. Nos momentos em que seu coração está quieto, algo dentro de você se alinha. As preocupações perdem força, o medo perde voz, a ansiedade diminui, porque na presença de Deus, até os pensamentos encontram ordem. É nesse silêncio que Ele te lembra: você não está sozinho.
É nesse silêncio que ele te envolve com uma paz que não faz sentido humano. É nesse silêncio que ele te prova de maneira tão intensa que te ama com uma profundidade que ninguém mais pode oferecer. E o mais lindo, você não precisa fazer nada para merecer isso. Apenas estar, apenas abrir espaço, apenas permitir que ele fale ao seu coração. Aquietar-se não é parar, é confiar, é ceder, é descansar no fato de que Deus está no controle, mesmo quando a vida parece estar fora do eixo. Quando você se entrega a esses momentos, o céu se aproxima, e o Deus que conhece cada detalhe de você sussurra verdades que fortalecem sua alma. Se Deus já falou com você no silêncio, comente: eu ouvi a tua voz, Senhor. À medida que você permanece nesse ambiente de quietude, algo ainda mais profundo começa a acontecer. Seu coração aprende a descansar, não aquele descanso momentâneo, mas um descanso real, que vem do alto, que cura, reorganiza e fortalece. Jesus mesmo nos mostrou esse caminho. Ele se retirava, se afastava da multidão, buscava silêncio, não porque era fraco, mas porque entendia que a força verdadeira nasce na comunhão com o Pai. E nós, tão frequentemente, tentamos continuar sozinhos. Tentamos resolver, controlar, entender tudo. Mas Deus não nos chamou para carregar o mundo nas costas. Ele nos chamou para entregar. Aqui, na presença dele, o peso cai. A mente desacelera. O espírito respira. É como se Deus dissesse: filho, você não precisa ser forte o tempo todo. Filha, você não precisa dar conta de tudo. Neste lugar sagrado, ele te acolhe como um pai acolhe um filho depois de um dia difícil, sem cobranças, sem julgamentos, apenas com amor. Amor que envolve, acalma e restaura tudo o que o cansaço tocou. E aos poucos, você percebe que o que parecia impossível não é tão grande assim. O que antes te assustava já não te paralisa. O que te drenava agora perde poder. Porque quando Deus enche, o vazio some. Quando Deus fala, a mentira cala. Quando Deus toca, a alma floresce. E você está experimentando isso agora, um descanso que não vem do mundo, mas do próprio coração de Deus. Se você deseja esse descanso divino, comente: Senhor, eu descanso em Ti. À medida que você permanece nesse tempo sagrado, algo começa a se alinhar dentro de você. Coisas que estavam confusas ficam mais claras. Sentimentos que estavam pesados começam a se dissolver. Pensamentos que te preocupavam perdem força. Porque no silêncio, Deus trabalha em áreas que você nem consegue explicar com palavras. É nessa calma profunda que Ele sussurra verdades que libertam. Você não está sozinho. Eu estou conduzindo tudo. Eu cuido de você até nos detalhes que você esqueceu de mencionar. É tão lindo perceber como Deus trata nossa alma com cuidado. Ele não chega impondo, não invade, não força. Ele chega suave, respeitoso, amoroso, como quem entende cada parte do seu coração. E Ele entende. Ele conhece seus cansaços mais escondidos. Ele vê suas batalhas internas, aquelas que ninguém imagina. E mesmo assim, Ele te escolhe todos os dias. Ele te chama para perto não porque você é perfeito, mas porque você é amado. Neste momento de quietude, Deus começa a reorganizar seus sentimentos, curar memórias, fortalecer áreas que estavam frágeis. Ele te prepara para aquilo que você ainda nem sabe que vai enfrentar, mas Ele já viu. É por isso que esse tempo é tão precioso, porque aqui Deus te molda, te amadurece, te equilibra, te forma por dentro. E quando Ele trabalha dentro de você, tudo fora de você começa a mudar também. A paz que você recebe aqui se transforma em respostas lá na frente. A força que nasce aqui se torna coragem para decisões futuras. A clareza que começa agora ilumina caminhos que antes pareciam confusos. Esse momento está construindo uma versão mais forte, mais leve e mais firme de você. Se você crê que Deus está trabalhando dentro de você agora, escreva:
Faz a tua obra em mim, Senhor. Há momentos em que você entra no silêncio apenas para descansar, mas de repente a presença de Deus transforma esse descanso em revelação. É como se, no meio da quietude, Ele acendesse pequenas luzes dentro de você. Uma ideia, uma direção, uma lembrança importante, uma resposta que você buscava há dias. Deus fala assim, de forma simples, mas profunda. Na correria do dia, parece impossível perceber o que Ele está dizendo. Mas aqui na calma, você percebe detalhes espirituais que estavam escondidos sob o barulho. É nesse lugar silencioso que Deus te mostra o que precisa ficar, o que você precisa deixar ir, o que Ele quer que você proteja, o que Ele está preparando para te entregar. Ele te mostra caminhos, mas também revela o seu coração. Às vezes, Ele revela medos que estavam travando você. Outras vezes, Ele revela talentos que você não estava usando. E muitas vezes, Ele revela o quanto você é mais forte do que imagina. A revelação de Deus não vem para te assustar, vem para te alinhar. Ela te coloca na rota certa. Ela te traz entendimento. Ela te faz enxergar aquilo que só Ele via. E quando Deus revela algo, não revela para confundir, revela para libertar, revela para amadurecer você espiritualmente, revela para te preparar para um nível que você ainda não viveu. Esse silêncio transformado em revelação é um presente que poucos valorizam. Mas você está aqui, escolhendo esse momento com Deus, e isso já te coloca à frente do que te preocupa. Porque quem ouve Deus no secreto vence no público. Quem se alinha no silêncio avança no barulho. Quem recebe direção no íntimo caminha com segurança no externo. Deus está te mostrando mais do que você percebe. Continue aqui, continue aberto, continue sensível. O que Ele está derramando agora será necessário mais adiante. Se você deseja continuar ouvindo a voz de Deus, mesmo fora desse momento, comente. Fala comigo, Senhor. Há algo sobrenatural que acontece quando você permanece em silêncio diante de Deus. Ele começa a reorganizar tudo dentro de você, sem barulho, sem pressa, sem confusão. Enquanto você respira fundo e se permite estar nessa quietude, Deus coloca cada sentimento no lugar certo. Aquilo que estava pesado começa a ficar leve. O que estava embaralhado dentro da sua mente começa a se alinhar. O que antes era angústia começa a se transformar em descanso. A paz de Deus não é apenas uma sensação. É uma força que acalma tempestades internas, cicatriza feridas que você nem lembrava mais e silencia vozes que te desgastavam. Nesse momento de quietude, Deus está abaixando a ansiedade, acendendo a esperança, reorganizando prioridades, limpando pensamentos que não vinham dele, fortalecendo áreas que estavam frágeis. É como se Ele entrasse no seu coração e dissesse: deixa que eu arrumo tudo aqui dentro, você só descansa. E Ele faz isso sem que você precise entender todos os detalhes, porque a paz dele não depende de explicação, depende de entrega. Você não precisa saber como Deus vai resolver, você só precisa confiar que Ele está resolvendo. A paz dele te prepara para o que vem depois. Ela te dá clareza. Ela te dá equilíbrio, ela te coloca de pé, ela te faz enxergar a vida com olhos renovados. E quanto mais você se entrega a esse momento, mais você percebe que não é o silêncio que traz paz, é Deus que entra no silêncio. Permita que essa paz te toque agora. Permita que ela te cubra, te envolva, te acalme. Permita que ela restaure aquilo que a agitação destruiu. A paz de Deus não é frágil. É firme, é profunda, é transformadora e hoje ela está te preenchendo por completo. Se você recebe essa paz no seu coração, comente: eu recebo a paz de Deus. Há uma beleza profunda em aprender a ouvir Deus, não no barulho, mas no silêncio.
Muitas pessoas esperam que ele fale através de sinais grandiosos, visões, algo dramático. Mas a verdade é que para os filhos que realmente desejam conhecer o Pai, ele fala de maneira muito mais íntima. A voz de Deus não compete com o caos. Ela não grita, não força, não invade. Ela convida. E é no silêncio que você percebe esse convite. Às vezes, Deus fala através de um pensamento que traz paz instantânea. Outras vezes, através de um versículo que surge na mente como se fosse sussurrado. Em outros momentos, é apenas uma sensação profunda de direção, como se ele pegasse sua mão e dissesse: "É por aqui." E o mais lindo é que Deus te conhece tão profundamente que Ele sabe como falar exatamente do jeito que você entende. Ele fala com ternura quando você está ferido, com firmeza quando você está perdido, com calma quando você está ansioso, com amor quando você está se sentindo só. E quanto mais tempo você passa com Ele nesses momentos de quietude, mais sensível você fica à voz dele. A confusão que antes te atrapalhava começa a desaparecer. A dúvida perde força. A incerteza enfraquece. Você começa a perceber que Deus sempre falou. A diferença é que agora você aprende a ouvir. A presença dele no silêncio se torna tão clara que você passa a reconhecê-la em qualquer lugar. No trabalho, no trânsito, em casa, no meio das pessoas. É assim que o relacionamento com Deus cresce, não apenas de ouvir, mas de discernir. O silêncio deixa de ser vazio e passa a ser o lugar onde Deus te revela o que você não conseguiria entender no barulho. Hoje, Deus está afinando seus ouvidos espirituais. Ele está te ensinando a perceber o sussurro dele no meio da vida, a reconhecer sua paz como confirmação e a distinguir sua voz das vozes que tentam te confundir. Porque o Pai não quer apenas que você fale com Ele, Ele quer que você aprenda a ouvir a resposta. E é nesse silêncio sagrado que Ele está falando com você agora. Se você deseja aprender a ouvir mais claramente a voz de Deus, comente: "Senhor, fala comigo."